Romanos, capítulo 4, vamos dar o andamento desses estudos bíblicos da palavra do Senhor. Então nós estamos agora chegando no capítulo 4 aos Romanos, essa carta do apóstolo Paulo, direcionada aos irmãos romanos, tanto judeus como grego. E aqui Paulo ele vai citar algo sobre a pessoa de Abraão. Tanto que os judeus crê, até ele diz tem por parte como pai Abraão, o homem que Deus delegou a promessa, tanto para os judeus, tanto para os gentios. Aqui nós vamos aprender o que o apóstolo Paulo ele falou a respeito que Abraão ele creu e foi-lhe imputado com justiça. Aqui de forma alguma, quando Deus chama o patriarca Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, que lhe daria um povo assim como as estrelas do céu, que não poderia contar, ele estava falando também do povo gentílico, porque aqui ainda não tinha estabelecido a lei de Deus, Mas a Bíblia vai dizer que o pecado já estava imputado no homem, mas não havia ainda a lei. A lei viria séculos depois que o Senhor fez essa promessa. Então, o capítulo 4 nos revela aqui coisa maravilhosa. Se nós não atentarmos para o que está escrito aqui, nós não vamos entender. Nós temos que entender aqui com a lógica, com a ótica de Deus. Então o versículo 4 diz assim, porquanto que diremos sobre o nosso pai humano Abraão? O que diremos sobre o nosso pai Abraão? Isso, o apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta aqui. O que diremos? O que diremos sobre o nosso pai Abraão? Aí o versículo 2, de fato que Abraão foi justificado pelas obras. Ele tem que se orgulhar, mas não diante de Deus. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que Abraão foi justificado diante de Deus, não diante de Deus. Por quê? Porque quando o Senhor fez a promessa para Abraão, falou assim, olha Abraão, está lá no capítulo 12 de Gênesis, Abraão, sai do meio da sua parentela, vai para uma terra que eu lhe mostrarei e farei de ti uma grande nação. Então isso foi algo que perante aos meus olhos, perante aos olhos de muitos irmãos, de muitos pastores, de muitos servos de Deus, isso parecia uma loucura, porque quando Deus chama Abraão já era idoso, já era avançado em idade, Sara já perdeu os costumes da mulher, não poderia ter filhos. Agora Deus tira Abraão lá de um conforto e fala para ele ir para uma terra que Deus iria mostrar, que fazia ele pai de uma grande nação. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui que Abraão creu em Deus e ele foi imputado como justiça. O versículo 4, ora, o salário daquele que trabalha não é considerado com favor, mas como dívida. Vamos entender aqui quando Paulo, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor. Um exemplo, eu trabalho o mês todo, por lei, é justificável eu receber o salário daquilo que eu fiz durante um mês, meu salário. Então, não é algo grátis, Eu tenho que fazer para mim receber. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui não é algo com favor, mas sim com dívida. Quer dizer, eu trabalhei e o patrão ele tem por obrigação me pagar. Só que aqui no caso aqui, o Senhor fez essa promessa com Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. O versículo 5, todavia,
ou que não trabalha, mas não crê em Deus, o que justifica o ímpio é a sua fé, que é creditada com justiça. Assim também Davi fala bem-aventurança do homem que em Deus leva em conta a justiça independente das obras. Como são, infelizmente, as pessoas que as suas transgressões são perdoadas, cujos seus pecados são cancelados. Então nós vamos entender aqui, amados irmãos, como está em Efésios, capítulo 2, o versículo 8 e 9, a salvação, ela não vem por meio de obras. Ela vem, vai dizer o apóstolo Paulo, mesmo apóstolo Paulo, Efésios 2, 9, porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Aí o versículo 9, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, o homem é salvo, o homem é justificado diante de Deus, por meio de Cristo. Então a salvação, né, é um dom de Deus. E a salvação também é o próprio Deus que imputa dentro de nós para nós crermos. Por isso o versículo 8 diz assim: bem-aventurado aquele que o Senhor jamais cobrirá o preço do pecado. Verso 9. Essa imensa felicidade é destinada apenas os que fizeram a circuncisão, ou também oferecida aos incircunciosos, pois já afirmamos que no caso de Abraão, a fé foi creditada com justiça. Vamos entender aqui, irmãos. Nós não entendemos à luz das Escrituras, vai ser difícil nós compreendermos aqui. Quando o Senhor chamou Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, o que Abraão fez primeiro? Ele creu. Ele creu na promessa que o Senhor fez. Depois, o Senhor fez uma aliança com Abraão através da circuncisão, né? O que é a circuncisão? É aquilo que faz no prepúcio, no pênis do homem, e Deus fez essa aliança com Abraão, né? Fez que ele tinha que circuncidar todos os homens que nasciam com 8 dias de idade, todo o seu escravo. Então essa aliança que Deus fez pela questão da circuncisão, mas a promessa que o Senhor tinha feito para ele foi antes do pacto, vamos se dizer do pacto, da aliança que Deus fez com Abraão pela questão da circuncisão. E aí nós vamos entender aqui, ó, essa imensa felicidade que é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão, ou também oferecido aos circunciosos. Quem são os circunciosos? São aqueles que não é circuncidados. Então, essa promessa que Deus fez com Abraão, a questão da circuncisão, aquele já está tempos à frente, já anunciando a salvação para os gentios, porque aqui não havia a lei ainda, a lei não tinha ainda creditado, pois já afirmamos, no acaso de Abraão, a fé lhe foi creditada com justiça. Versículo 10. Em que momento foi creditada? Aí Paulo vai dizer, aquilo que eu falei, ó, é antes ou depois de ter circuncidado? De fato, que não foi depois, mas foi antes da circuncisão. Quer dizer, aqui ele vai dizer a respeito que Abraão ele foi justificado diante de Deus por causa da obediência, por causa da fé. Isso é o que Paulo está querendo transmitir aqui através da sua palavra. O versículo 11, ó, sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão. Quer dizer, o que Paulo está querendo dizer aqui? Que Abraão, ele recebeu a promessa pela questão da fé, mas antes da circuncisão. E como uso do selo da justiça, que tinha pela fé, quando ainda era incircuncidado, para que fosse pai de todos que crê, ainda não tinha sido circuncidado, a fim de que a justiça fosse creditada em favor deles. Vamos entender aqui. Aqui Paulo, ele vai falar a respeito de um selo.
Qual foi o selo? Primeiro, Deus fez a promessa antes da circuncisão, antes de Abraão ter circuncidado. E agora Deus faz um selo com Abraão pela questão da circuncisão, que todo homem que nascesse. Agora, depois da circuncisão, vem a questão da lei. A lei foi um selo que Deus fez com o povo judeu, né? E agora, qual é o selo? Qual é a promessa que Deus fez agora, que Deus fez nesse momento? O pacto que Deus fez agora foi através de Cristo Jesus, enviando qual selo? O selo do Espírito Santo, que está lá em Efésios, capítulo 1, o versículo 13. Depois que ouviste a palavra da verdade, recebeste o selo do Espírito Santo. Tem alguns irmãos por aí, tem alguns, principalmente os sabatistas, ele diz que o selo de Deus é guardar o quarto mandamento, que é o selo de Deus, que é o dia santo. Não, é mentira. O selo que o Senhor Deus deixou foi o selo do Espírito Santo. Por isso, olha, sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão, que com o selo da justiça, quer dizer, Paulo está dizendo aqui que o selo que Deus fez com Abraão foi através da circuncisão, que tinha pela fé, quando ainda era incircuncidado, quer dizer, ele não tinha circuncidado, Deus tinha feito a promessa. Deus selou uma promessa com Abraão. Que promessa é essa? Que ele seria pai de uma grande nação. Para que fossemos pai de todos que crê, ainda que tenha sido circuncidado, a fim de que a justiça fosse creditada em favor deles. O versículo 12. Ele é igualmente ao pai dos circuncidados, que apenas passaram pela circuncisão, mas também caminharam sobre as marcas dos passos da fé, que mostrou o nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Versículo 13. Portanto, não foi pela lei que Abraão ou a sua descendência recebeu a promessa que havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça, pela fé. Então, vamos entender aqui. Vamos entender qual é a promessa que Deus fez para Abraão, que seria pai de uma grande nação. Foi pela questão da lei? Não. Paulo está dizendo aqui, foi pela questão da fé, foi pela questão da obediência. Ele igualmente, o pai dos circunciosos, que apenas passaram pela circuncisão, mas também caminharam sobre as marcas dos passos da fé. Então, quando nós olhamos para Abraão, nós olhamos o pai da fé. Por quê? Porque Abraão creu no impossível. Pelo que mostrou o nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Porquanto não foi pela lei que Abraão e sua descendência recebeu a promessa, que ele havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Então Paulo está dizendo aqui que não foi pela lei. Não foi pela lei que Abraão foi justificado. Ele foi justificado pela fé, porque ele creu em Deus, porque isso foi imputado com justiça. O versículo 14. Pois, olha o que fala, o que diz aqui o versículo 14. Pois os que vivem pela lei são herdeiros. A fé não tem valor e a promessa é nula. Porque a lei produz a ira, mas aonde não há lei, também não pode haver transgressão. Vamos entender isso aqui. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que quando Deus fez a promessa para Abraão, não havia lei. O Senhor fez uma aliança com Abraão através do quê? Do seu chamado e através da circuncisão. Deus sela esta aliança com Abraão. Depois vem a lei. O que é a lei? O que a Bíblia vai dizer? O que é a lei? O que a lei produz? A lei produz a ira de Deus. Por quê? Porque através da lei mostra os nossos pecados. Porque antes de Êxodo 20 não havia lei.
Mas aí a Bíblia vai dizer que o pecado já estava no homem, já estava acreditado no homem. Mas a lei veio e veio mostrar os nossos pecados. É por isso, meu amado irmão, é por isso, irmão Sabatista, que você e eu não somos justificados pela lei, nós somos justificados por meio de Cristo. Por quê? Porque a lei, ela mostra que eu roubo, a lei mostra que eu me prostituo, a lei mostra que eu sou pecador, mas a lei ela não tem força de me justificar. É por isso que eu preciso da graça que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei ela mostra as nossas transgressões. Versículo 16. E por esse motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida em toda a descendência de Abraão, não somente o que é da lei, mas igualmente que é da fé que Abraão tem nele, portanto é pai de todos nós. Então, Abraão, ele não chega na questão da lei, porque quando Deus fez a promessa, não havia ainda a nação dos judeus, não havia ainda a nação judaica. Só veio depois, lá com Jacó, quando o Senhor muda o nome de Jacó, de Jacó para Israel. Aonde quando o povo de Israel é levado a cativo lá no Egito e o povo se multiplica. Então ali também a nação de Israel cresceu. Deus ali agora levantou a nação de Israel, mas depois de Êxodo 20 é que veio a lei. O versículo 17, como está escrito, eu o constituí o pai das nações. Ele é o nosso pai, aos filhos de Deus. E quem crê em Abraão, depositou a sua fé. O Deus que dá a vida aos mortos, convoca a existência dos elementos inexistentes que não se existem. O versículo 18. Abraão, crendo, esperou contra de todos os prognósticos desfavoráveis. Tornaram-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado ao seu respeito, assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, conheceu o seu corpo físico e perderá a vitalidade. Outrora, pois já contava há cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara não tinha mais vigor no passado. Quando o Senhor fez a promessa que o Senhor daria um filho para Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, como é que isso iria se cumprir se ele não tinha filhos? Então Deus chamou Abraão das coisas, pois a Bíblia sobre as coisas inexistentes, das coisas passadas, das coisas que já passou. Quer dizer, tá falando aqui da idade de Abraão, da idade de Sara, porque, irmãos, perante a lógica, a ótica humana, isso seria impossível. Um homem ter filho com 100 anos, isso é impossível. Se não me falha a memória, Sara teve com 90 anos. Perante a lógica humana hoje, perante a medicina, isso é impossível. Por isso que Abraão é levado como pai da fé. Por causa disso, porque isso foi lhe imputado com justiça, porque ele creu no Senhor. Mas mesmo considerando tudo isso, não duvidou e nem foi incrédulo, enquanto Deus prometerá, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto que ele era poderoso para realizar que havia prometido. E por essa razão, e foi-lhe atribuído com justiça. Todavia, não é somente para ele, para que as palavras, isso foi atribuído com justiça, que foram registradas. Mas o 24 diz assim, mas igualmente para nós, a que Deus concederá a justificação. A nós cremos naquele que ressuscitou dos mortos, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, como é que o homem é justificado? Como é que o homem se livra da ira de Deus? É pela lei?
É por força dos nossos braços? É porque nós somos fiéis? Não, não. É pela justiça de Cristo, pela ordem de Cristo. Por quê? Porque é igualmente para todos os nós, ele está colocando aqui no plural, que Deus concederá a justificação. Quer dizer, Deus nos faz justo. Por meio de quem? Já vou dar a resposta. Porque nós cremos naquele que ressuscitou dos mortos, que é Jesus Cristo. Então, é Cristo que nos justifica diante de Deus. Para nós terminarmos essa palavra maravilhosa, essa palavra poderosa, que diz assim: Ele entregou a morte. Está falando aqui de Cristo. Cristo entregou a morte para pregar, para apagar os nossos pecados, e a ressurreição para a nossa completa justificação. Meu amado irmão, meu amado e querido irmão, você que vai ouvir essa mensagem, se você ainda não aceitou Cristo como Salvador, você precisa dessa justificação. Você precisa ser justo diante de Deus. Você precisa se livrar da ira de Deus. Como isso acontece? Pela fé. Então, pela palavra que hoje está sendo pregada ao seu coração, você precisa receber Cristo Jesus como teu Salvador. Se Deus agora nos permitir, nós vamos entrar no capítulo 5. Que Deus vos abençoe.